Ok. Então, voltando um pouquinho, deixa eu voltar aqui, porque eu paro de gravar, vamos regravar de novo. Então tá, rememorando. Eu começo esse capítulo 14 assim: todos permanecemos em êxtase diante as palavras do mentor e da prece do santo de Assis. Ou seja, era uma reunião em que o mentor, né, de todo esse encontro era nada menos do que Francisco de Assis. Lenta e ordeiramente acercamos, e quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão no mundo físico. Então já dá para imaginar qual era a emoção, né? Estar perto de Francisco de Assis deve ser algo assim, não dá para descrever, né? Tanta energia que deve ter esse ser. Logo vinha a saber que ele ficaria em nosso plano, de onde dirigiria o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Então, já está dando a ideia de o que está acontecendo. É um grande encontro, e todos os participantes estariam divididos em pequenos grupos, e esses grupos contariam com a orientação de Francisco de Assis, entre outros. Beijamo-lhe as mãos que se santificaram na caridade e somente logrei dizer, trêmulo, Deus vos abençoe. Muito obrigado. Então, imagina, você conseguir chegar até Francisco de Assis e beijar-lhe a mão. Então, assim, dá para sentir mesmo essa emoção, né? Mas nada melhor do que estar muito lá no local, né? Esse texto lendo devagar, com o sentimento certo, ele é muito impressionante. Antes que o mensageiro da Úmbria retornasse aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou-me que, dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele anunciava, deveria reunir-se em determinado lugar. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns procedentes também do Departamento de Reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e concepção. Então, assim, os grupos foram divididos, cada grupo tinha um certo número de especialistas em cada área, e esse especificamente que estava o Manuel Filomeno Miranda, ele contava com aqueles que trabalhavam em desobsessão e esclarecimentos espirituais. E ele vai contar depois que ele vai, quando faz a viagem à Terra, vai justamente nesses locais onde isso acontece. Então tem que ter isso em mente, que nem toda casa espírita tem esse trabalho profundo de desobsessão. E assim, é estranho, né? Mas nem todo, porque são vários entendimentos. Às vezes não tem médios preparados, outras têm médios, mas seguem uma outra linha. Então existem vários aspectos a ser considerados. O que a gente tem que ter em mente é que nem todo lugar tem o trabalho com o vulto necessário, por exemplo, para esse trabalho que esse livro descreve. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionaria de nossa comunidade outros labores. Então, esse grupo especial do Manuel Filomeno Miranda contaria também com o Dr. Artêmio, né, um especialista, para poder ajudar nos labores. E dali ele ajudaria esse grupo e passaria também entendimento para os demais. Desse modo, apresentou-se o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações, que, na Terra, fora médico obstetra e geneticista, devotado, estudioso da reprodução humana. Então, assim, a gente sabe, né? Uma vez desencarnando, né, a gente leva todos os conhecimentos para a gente. É a única coisa que a gente leva, né? O aprendizado moral e os conhecimentos. Dependendo da reencarnação que a gente faz, a gente leva desses conhecimentos entre nós. Então, no plano espiritual, os espíritos já levavam esse entendimento, e esse entendimento foi usado para esse trabalho. Mas o mundo espiritual é mais avançado que o nosso.
o mundo espiritual tudo tem vários anos à nossa frente, né? A gente tem esse entendimento também. Mas para esse trabalho específico era necessário, entre aspas, estar entre dois mundos. Então, nada melhor do que um especialista no mundo físico para tratar o mundo físico e o outro no mundo espiritual. Então, por isso que foi feito assim. Equipes de em torno de 20, 30 participantes dedicados para fazer essa obra de reencarnação do espírito não aqui da Terra. Eu estou salteando o texto, né, para poder dar uma ideia do que aconteceu antes. Iríamos utilizar de pessoas que anelavam pela patermaternidade e tinham dificuldade de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial com posterior implantação dos ovos em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Então, esse parágrafo dá uma dica muito importante. Esse grupo todo reunidos no plano espiritual para fazer, né, para ajudar a reencarnação de irmãos do outro ordem, eles precisavam que os óvulos fossem literalmente moldados. Não era assim, aqui não está havendo modificação genética, mas era necessário que eles fossem de extrema qualidade. E essa extrema qualidade não é conseguida deixando a fecundação natural. Por isso, a concepção artificial. Uma vez feita a concepção artificial, escolhido o espermatozoide melhor, escolhido o melhor óvulo, então ele seria reimplantado na mãe, né? E aí eles viriam entre nós. Então, isso é importante, porque são casais que tinham dificuldade reprodutiva, então eles se dedicaram assim, porque assim seria mais fácil. Poderia ter feito esse tipo de coisa com, vamos pegar mães aí com 17 anos e vamos fecundar, vamos ajudar na fecundação dela, mas isso ocorre em possibilidade demais e nesse instante isso não era assim, a necessidade era que fosse realmente uma fecundação sob controle total. Então, por isso foi feito assim, por isso ocorreu dessa forma esse encontro todo, esse trabalho todo. Cada equipe se encarregaria de elaborar em uma área adrede selecionada, enquanto que todas permaneceriam vinculadas ao Dr. Artêmio, que sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais. Então, assim, porque Minas Gerais é um local, assim, o estado de Minas Gerais, né, ele vibra, né, tem as minas de ouro, né? A gente que vai naquelas cidades históricas vê que tem uma vibração diferente, muito ferro no solo, muito alumínio. Então, assim, é uma coisa importante, né? Como vibracional. Então, por mais que a gente imagine que vai estar no plano espiritual, essa vibração energética, essa energia da Terra é necessária para esse trabalho, né? Tem que imaginar que não tem médiuns aqui. O trabalho no plano físico é feito com médiuns, né, que doam ectoplasma. Mas aqui a gente está trabalhando num plano espiritual maior. Então, onde conseguir, então, toda essa energia que funcionaria como ectoplasma? É uma forma de pensar, né? É certo que outras caravanas já vinham visitado a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970 e 80, tomando as providências compatíveis para a reencarnação valiosa. Então, assim, esse grande movimento que vai estar acontecendo descrito nesse livro, ele já aconteceu em menor escala antes. E são descritos, né, como as crianças índigas, crianças cristais, que a gente já ouviu falar, e elas começam a aparecer lá. Só que muitas coisas não deram certo, né? Mas foi o começo, foi uma necessidade até para poder sentir, né, como seria esse movimento de reencarnação de extraterrestre. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcíone, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Porque essa movimentação da psicosfera do planeta nada mais é do que que ele chama de adaptação do perispírito. É muito complicado um espírito migrar, por exemplo, se a gente hoje fosse para Saturno, a gente sabe que a vida é Saturno, só que não no nosso plano.
Só que para a gente chegar com esse nosso corpo lá, a gente precisa ter uma adaptação. E essa adaptação é pelo espiritual. E essa adaptação ela demora. No exílio de Capela para cá, né, os exilados ficaram um bom tempo no plano espiritual para poder se adaptar, para ter aquele corpo deles adaptado ao nosso denso planeta Terra. Né? Aqui não só a atmosfera é densa, como também o planeta é denso. Então, para muitos é complicado. Então, esse movimento na psicosfera é exatamente isso. Os irmãos já estavam entre nós há algum tempo, se adaptando, moldando o perispírito para poder estar aqui na Terra entre nós. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro mais de 10.000 alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artênio a respeito dos compromissos de auto-iluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. E aí, uma foto, né, da praia de Lopes Mendes, né, segundo o Luciano, essa é a praia, né, e a descrição do texto também confere, né, porque vai ter um momento que ele vai falar que estava sobre uma pedra vulcânica, e provavelmente aquela pedra que está ali no meio à esquerda. Então, assim, é muito interessante, né, a bênção, né, que a nossa Baía de Ilha Grande, que a Ilha Grande recebe ao receber toda esse encontro, né? Esse encontro mágico, esse encontro celeste, profundo, né? Para nos ajudar. Então, é muito, muito interessante, isso é muito bom saber. Ok, até aí, Luciano? Luciano está ali se sacudindo e tal. Tudo certinho? Tudo bom? Tranquilo, segue o fluxo. Segue. Ok? Alguém quer ter uma colocação? Isso foi só lembrando os acontecimentos do outro encontro nosso. Renato também, tudo certo? Vamos lá, segue o bar, para não atrapalhar, depois a gente conversa. Ok, então aqui eu retomo o texto onde nós paramos na sexta-feira passada. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, a instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão. De novo falando, porque os especialistas em desobsessão estavam no grupo e eles iam também visitar as casas que faziam desobsessão, a hospitais psiquiátricos e espíritas, a fim de observarmos a aplicação dos valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento aos seus pacientes. Então, olha só como é interessante. Estão buscando casais para fecundar e, ao mesmo tempo, fazendo socorro e ajudando na desobsessão, né, de todos os hospitais psiquiátricos. É um trabalho gigantesco. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe realizar. Assim, fluímos o prazer do convívio com outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas, até o momento quando nos demos conta do dever maior que logo mais deveríamos atender. Então, a gente podia fazer algumas coisas no tempo livre, mas havia, sim, uma coisa maior a ser feita. Rumamos felizes ao litoral brasileiro, uma faixa entre o mar e as montanhas, rica de plânctons e vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. Então, precisavam de um lugar que fosse que também aquela psicosfera e a atmosfera fossem leves. Não nada melhor do que a parte da Ilha Grande que dá para o Oceano Atlântico, dá para a mar aberto. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Então, assim, mesmo estando no mundo espiritual, muita gente acha assim, que não é influência do sol, da lua, né? Mas olha só, do jeito que fala aqui, a noite clara e rica pelos sons da natureza. Então, a própria natureza, a própria noite, as estrelas, o luar, tudo isso influencia e muito, né, na espiritualidade. São dicas interessantes, né? Porque
Já dá para sentir que... Porque a gente tem sempre aquela ideia de que sempre a espiritualidade que nos influencia, né? Mas assim já está dizendo, não, peraí, a Terra também influencia. Então, é dica para a gente. Se a gente quer, de fato, influenciar positivamente a espiritualidade, a gente tem que criar um ambiente nosso, né, na nossa casa, ou, por exemplo, na nossa casa espírita, que seja favorável a esse tipo de coisa, essa vibração positiva. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam eternamente, encontrava-se uns milhares de espíritos reunidos, aguardando. São 10 mil extraterrestres, fora os trabalhadores aqui da Terra, né, desses grupos todos. Eles não falaram a quantidade dos grupos, falaram que eram vários. Era um teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizaram, desde o momento em que se cantou a Sinfonia das Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor ou nas praias do Mar da Galileia, atendendo às multidões espaimadas de pão, de paz, de luz. Então, o momento era comparável, né, à pregação de Jesus no Monte das Oliveiras, né, a seleção das bem-aventuranças. Isso é forte, né? A gente tem que se lembrar que os relatos falam de entre 2.000 e 5.000 pessoas, e Jesus falava e todos ouviam. A eloquência divina mesmo fazendo parte daquele ambiente. Então, esse ambiente também acontece a mesma coisa, né? Formado numa tranquilidade, né, de uma beira de praia, mas todos os espíritos deveriam ouvir as orientações de um principal. Escutava-se a música na brisa noturna e sentia-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia estava o Dr. Artênio, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Então, o Dr. Artênio estava sobre uma pedra vulcânica, e quem vê a foto, naquela foto que eu botei antes, né, realmente a praia tem, assim, numa extremidade, tem uma pedra que poderia servir muito bem como palanque. Após uma oração ungida de amor e fé, nosso mentor começou a explicar. Então, aí vem a explicação do Dr. Artênio, né, que seria o líder de todo esse movimento, e essa orientação viria a todos. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da vida. Vieste de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na contribuição da era de paz e amor, na construção da era de paz e amor. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais, onde não mais existe sofrimento, nem o desespero, o crime, nem a hediondez. Então, olha só a missão desses espíritos. Abandonaram, de certa forma, todo aquele conforto, né, de paz, de harmonia, para estar em um local como o nosso, para nos ajudar. Ireis enfrentar repregas difíceis no trato com a violência e a revolta, remanescentes do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Não temos dúvida disso, né? Como estamos mal na fita, como se diz, né? Como ainda precisamos de muita ajuda exterior. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando interromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso plano e dos vossos programas de atividade. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio, quanto mais ferrenho. Então, ele está dizendo assim, vocês vão encarnar aqui na Terra, vão ter famílias que os amarão, mas também terão inimigos em suas famílias. Aqueles que serão contrários a tudo que falarem, a tudo que fizerem. Ou seja, não está fácil para ninguém, né? Fala, Luciano. É do slide anterior. No último parágrafo, se não me engano. Isso. Okay. Quando
como o Léo diz, né, replica a informação que recebeu, e sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Particularmente essa parte do parágrafo, assim, é de extrema importância para nós quando nós observamos um comportamento de determinados jovens hoje em dia. Eles servem de elemento contemporizador entre as dissidências. Nós já devemos ter percebido isso em algum momento nos últimos anos, né? Ou seja, há um litígio, há algum imbróglio, e tem sempre alguém mais novo que serve como agente de contemporização daquela situação. É bem interessante. Eu estou ressaltando isso porque daqui para frente nós vamos olhar com um olhar mais acurado sobre o comportamento de determinadas pessoas, de determinados jovens, principalmente, meninos, meninas, rapazes e moças. Então, quando nós observarmos isso, a gente pode fazer uma leitura que remeta a essa fala do Manuel Filomeno. Né? E há um alinhamento estreito entre esses irmãos nossos originários de Alcione com os nossos companheiros originários de Capela, que basicamente foi um processo semelhante. Né? Muito embora essa turma que está chegando aqui hoje, já está entre nós, inclusive hoje, eles têm uma missão não só de impulsionar o progresso moral da raça humana, como também científico, tecnológico, artístico, enfim, todas as áreas da sociedade humana, de uma forma diferenciada. Né? São dois grandes grupos que impulsionaram o progresso do planeta Terra, espiritualmente falando. Né? Um que deu um salto, né, e que saiu das cavernas, e um outro que está fazendo com que nós saiamos das nossas cavernas interiores para algo maior, superior, essa nova era, né, que tão cantada e decantada, que nós já sabemos que ela está para acontecer, porque é pregonizada, inclusive, pelo próprio Espiritismo. Então, é só esse destaque que eu gostaria de fazer, né? Esse comportamento diferenciado que existe hoje por boa parte dos jovens, né? Desse grupo de jovens que estão entre nós. A gente vê juízes, né? Promotores, né? Homens da lei, jovens, muito jovens, mas com um senso de justiça impoluto. Né? Nas artes também, né? Temos grandes expoentes, enfim, é só para nós olharmos com um olhar um pouco mais diferente, não com aquele olhar estereotipado do jovem que é diferente, não. É um jovem diferente, sim, mas naquele corpo daquele jovem tem investido o espírito bastante evoluído que está aqui para nos ajudar a crescermos moral e espiritualmente. Obrigado, Zé. O Nato também levantou a mão. Fala, Nato. Não é só para diferenciar jovens de jovens, né? Porque, por exemplo, o que não... Não, a gente precisa colocar isso, porque, por exemplo, hoje em dia, veja, o tempo todo na televisão você observa que é justamente a classe, é o grupo de pessoas, os jovens, que estão mais em festas, né, que estão abusando das bebidas, são esses jovens com 20 e poucos anos, com 17, com 30 e poucos anos, né, que estão mais, digamos assim, alienados em relação a mesmo Covid, né, a Covid, fazendo festas o tempo todo, bailes o tempo todo. Então, é preciso salientar que existem jovens e jovens, tá? E isso precisa a gente fazer análise também, né? Qual desses jovens são os novos jovens e qual desses jovens são os velhos jovens que estão nos últimos dias nessa encarnação. Apenas pontuar isso. Legal. Tem jovens também de 70 anos, né? O que a gente precisa ter em mente aqui é aquilo que eu falei antes, que provavelmente esses jovens que descritos nesse livro terão com 13 anos de idade. Então, ainda não é o momento deles, só estão no âmbito familiar. Então, essa influência que a gente espera na moral para a sociedade como um todo, ela ainda vai demorar um pouco, porque eles precisam ser colocados, né, como juiz, como você falou. Para você ser um juiz, é necessário muito tempo de estudo, para ser um médico, para ser um professor. Então, assim, eu acho que nós precisamos aí pelo menos de mais uns 10 anos para que esses efetivamente estejam entre nós. Mas lembrando, né, como ele até falou, na década de 70 e de 80 também já começou esse intercâmbio. Então, esses da década de lá podem estar agora com seus 30, seus 40 anos, começando a influenciar. O fato é que as coisas não vão ser fáceis para ninguém. Conflitos haverão e a gente terá dificuldade, mas a gente vai reconhecer.
Tem um livro chamado Bezerra de Menezes, acho que é Hoje Sempre, acho que é assim, tipo, Hoje Sempre, ele fala que a partir de 1992, possivelmente aqueles que nascessem a partir dali já herdariam o planeta de regeneração. Então, aquilo que o Arnaldo falou, de que jovem nós estamos falando? É esse jovem que está numa rede, que está se juntando, que está negacionando aí a Covid, a doença, que não está nem aí para o que está acontecendo? Esse jovem, não sei, ele é incompatível com o mundo melhor. Mas é necessário acordar. Eu acho que o momento que a gente vive, o mal é tão forte que eu acho que até parece que precisa de mais mal para acordar de vez. Porque ainda é complicado essa convivência nossa, né? Mas eu conheço muitas crianças que estão com seus 6 anos, 7 anos, que estão dando banho na gente e lição na gente. Ô, Marcos, pode falar. Eu queria fazer um comentário bastante rápido aqui, é algo para a gente poder discutir depois. Mas uma parte do texto que chamou minha atenção é suportar o aflitivo peso da insatisfação constante. Isso, para mim, é muito forte, mas é algo para a gente discutir depois. Porque incomoda, né? Às vezes a sensação de justiça nossa na sociedade humana é difícil. A gente não consegue ver justiça. Então, quando você chega alguém dizendo que isso é injusto, você está fora da justiça, ou você não está sendo justo, pode até criar um conflito. Né? Pessoa, uma criança fala para o pai, pai, você não está correto, isso está errado, isso não é justo, porque ele já traz a bagagem moral e o pai pode ficar incomodado. É isso que está se falando aqui. A gente vai ter conflitos em família. E esses irmãos terão grande dificuldade, mas eu tenho certeza que serão vencedores. Nós venceremos mais essa. Ok? Para todos aí? Podemos ir? Continuando, então, tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com razão. Sofrereis a calúnia, a perfídia e a competição doentia e a ingratidão daqueles a quem depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio da humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Então, essa aí do final, essa é a maior. Então, olha só, vai ser difícil, mas nunca esmoreçam, porque o mestre vai acompanhar vocês e não vai abandonar vocês de forma alguma. Esse final é de arrepiar, né? É de arrepiar. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei emocionado, né? Porque, no entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. E com a autoridade do Artêmio, falando a tantos, assinada por Francisco de Assis, eu tenho certeza disso, absoluta. Caminhareis com estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumados a superar óbices e ganhar altura. Isso também é uma dica, né? Que os irmãos que estão vivos não são amadores, são profissionais, né? Já passaram por muitas dificuldades e podem, né, superar essa dificuldade. Em todas as situações, recordai-vos de que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que o sacudirão. Você também vai arrepiou. Então, não tem jeito, né? Seremos sacudidos no nosso mais profundo. E esse sacudido aí não será terremoto, não. É isso mesmo, são doenças, são ditadores no governo, serão sem carnes em massa, né? Por diversos motivos, mas isso é para acordar a gente, como as coisas estão distorcidas, né? Como é difícil encontrar amor, harmonia e paz nesse planeta. O que acha? Mas é difícil. E esse é difícil que a gente precisa superar. Triunfareis se permanecerem fiéis ao amor e à fraternidade, aberto à compaixão e à misericórdia. Essa dica aí Jesus já dá mais de 2.000 anos para a gente, é isso? E a gente está aqui ainda tentando, né?
Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Fraternidade, amor, compaixão e misericórdia. Essa palavra a gente ouve na prática todo dia, né? Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e justiça, de compreensão e de equidade. Então, está dando uma dica. Vai se acostumando, porque não vai ser difícil, mas vocês serão fortes. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameiam de nosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor, a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas de repouso físico, volvereis a vossa esfera de ação, onde sereis reconfortados, encorajados ao prosseguimento missionário. Então, assim, já dá para entender que esses irmãos, né, estão entre nós, que já estão entre nós, e no momento de sono deles, eles irão a esse plano espiritual, irão a essas equipes para serem confortados. Então, é uma equipe montada de auxílio espiritual, né, para eles. Então, assim, as coisas muito bem planejadas, muito bem buriladas no plano espiritual, para que isso é inevitável. A Terra será um planeta melhor. Nós progrediremos, teremos uma moral melhor. Então, infelizmente, estamos assim, tardio, né? Na Terra parece que tudo devagar, tudo tardio. Precisa de irmãos de outros órgãos para nos ajudar. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos amardes de qualquer instrumento emocional e de beligerância ou de animosidade. Ou seja, fiquem em paz, nada de ficar revivendo as coisas que vão fazer para vocês. Sede bem-vindos à Terra. Você também me arrepiou, porque é forte, né? Seja bem-vindo à Terra, mas assim, como é que nós podemos dizer que aqui o espírito de paz e luz será bem-vindo? Se todos aqueles que vieram trazer paz e luz, harmonia esse nosso planeta sofreram, né? Ou se lembra de alguém que não sofreu, todos de alguma forma viraram mártires. Todos aqueles que nós chamamos hoje de santos, irmãos, todos passaram por grande dificuldade, porque essa terra que nós estamos é uma terra ainda conflituosa, né? Uma terra onde muitas coisas aconteceram, né? Muito sangue foi derramado, né? Quando eu li isso, eu me lembrei do Rio de Janeiro, né? Da vocação do Rio de Janeiro, né? E a vocação dessa cidade, né? Teve uma outra necessidade, que foi o nosso lar. O Rio de Janeiro traz consigo, né, uma porta, né, para a escravidão, uma porta para o sexo, né, uma porta para outras coisas, né? Não à toa, o Rio de Janeiro foi capital cultural do Brasil durante muito tempo, formador de opiniões, né? Então essa força cultural atrelada à cidade, ao Estado, né? Hoje ela não está mais aqui, mas isso trouxe dívidas para nós. Então, o Rio de Janeiro, né, como uma cidade, né, uma metrópole, né, ele deveria trazer luz, né, assim como a França, né, Paris é a cidade de luz, mas ela não traz mais a luz, ela trouxe no passado, né? Hoje a gente só vê conflitos, só vê coisas, né, muitos protestos, grande dificuldade lá. Então, essa nossa jornada aqui é complicada. Quando você fala assim, seja bem-vindo, é como você mandar alguém, pode entrar na minha casa, né? Sua casa está desarrumada, ou você não tem nenhum cafezinho para oferecer para o visitante, é uma coisa estranha, né? Mas, mesmo assim, seja bem-vindo, porque eles serão protegidos.
por mais que a gente possa imaginar o mal que serão cometidos, todos esses irmãos de Alcina serão protegidos. Que Deus nos abençoe o ministério programado por Jesus. Jesus programou tudo isso. Nada está acontecendo por acaso, existe um plano espiritual muito forte para isso acontecer dessa forma. Houve um silêncio feito de alegria e de esperança. Né? Depois desse discurso todo, quem ficaria calado? Né? Parece até a gente aqui, né? Que alguém acaba de fazer aqui uma palestra e a gente fica mudo sem palavras. Quantas vezes isso aconteceu, né? Quantas vezes aí eu ouvi a Raquel com o seu evangelho, né? Ninguém fala nada, né? Não há o que dizer, né? Outros membros da administração entreteram-se ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticista, referindo-se a algumas dificuldades para o fenômeno da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa, acho que deve ser quando o ovo se fixa, né, nas paredes do endométrio feminino. Existe uma dificuldade, né? Você sabe que nem todo óvulo fecundado consegue se fixar no útero para poder fazer a geração do feto. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequência, sugestões para que a prece, como ciência do intercâmbio com o divino, fosse utilizada ao máximo possível. Então, está fecundando lá, fazendo artificialmente, mas não esquece da prece. Não esquece da oração para que todo aquele ambiente seja protegido. E outra coisa também importante, né? Só pôde isso acontecer nesse instante porque era necessário que toda a ciência se desenvolvesse para isso. Toda essa ciência genética, né? Você lembra da Dolly, né? da clonagem, né? Do animal, né? da ovelha. Então, assim, coisas precisaram acontecer antes para chegar nesse ponto agora. Então, amadurecida a ciência, foi possível esse encontro espiritual para nos ajudar. De outra forma, antes disso não aconteceria. Terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós outros, os obreiros da preparação, misturamos-nos com os convidados de outras equipes, entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. É verdade que uma contida alegria visitava-nos a todos ali, presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Então, todo mundo estava ali, não, isso vai dar certo, vamos na fé, tudo isso vai dar certo, Jesus está conosco. Logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Fomos despedir do Dr. Artêmio, com quem não teríamos contínua oportunidade de conviver, em razão dos graves compromissos que estava submetido, havendo sido tratados com a bonomia e atenção. Então, o Dr. Artêmio, que era o orador, que era o coordenador geral, mas ele não tinha tempo, ele faria muita coisa, e já tinha de antemão que o trabalho seria árduo, sim, difícil, mas com a ajuda de Jesus. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento que se movimentavam em nosso mundo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos que quando se encontravam despertos no corpo físico. Então, assim, eles estão dizendo que tudo isso aconteceu, nesse encontro todo lá, na Praia de Lopes Mendes, né, todos esses irmãos estavam juntos, mas aqueles que não estavam nessa vibração não viram nada, não sentiram nada. Olha que interessante. Mesmo acontecendo lá, né, como a proteção espiritual é muito forte nesse grupo, então não puderam simplesmente sentir nada. Vez que outra, porém, podíamos ver as luzes de verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando outro
chegando ou retornando como claridades divinas e abençoadas da imensa noite que invadia o planeta naquela era. Então, assim, e há mais uma dica aí, ó, não são só aqueles visitantes de auxílio que seriam os reencarnantes. Então, assim, existe muito mais, né, muito mais. A pena que a gente não vê esses avistamentos assim, né? A gente sabe que os extraterrestres estão entre nós, que amigos espirituais estão entre nós, fazendo grande trabalho, movimentação. E interessante falar sobre isso, né, nesse ponto. E aqui tem aquele que a gente precisa, né, dar um parêntese, né? Porque nessa lide por extraterrestre, essa palavra parece que ela remete a uma brincadeira, né? Então, muitos espíritos sequer acreditam nisso. Eu conheço muita gente que não acredita. Só se eu ver, só se eu sentir. Estou igual Tomé. Eu quero ver um verdinho, quero ver um cinza, mas aí a gente já toca assim, pô, mas eu já vi o meu. Ou os meus. Né? E não tem nada a ver com o que você está pensando. Então, aparece com a gente, com amor e carinho, querendo nos ajudar. Não vem para nos invadir, não vem com uma arma laser para estourar na nossa cabeça. E aí tem que desmistificar essa ideia, porque eles aparecerão cada vez mais. Uma hora que o contrato será feito querendo a gente ou não. E é isso. Conseguimos. Então, agora eu vou descompartilhar aqui e abrir a todos para nós fazer o nosso comentário, que não seja um silêncio. Luiz, Oi, eu não entendi muito bem, porque talvez eu não tenha prestado muita atenção nesse lance de falar por que escolheram Lopes Mendes. Bom, isso aí foi quem falou para mim o nome dessa praia foi o Luciano em seus contatos, né? Mas é uma praia do litoral. O porquê dali poderia ser qualquer uma outra praia. Existem praias de deserto, né, em vários locais, né? Mas eu entendo que assim teria que ser algo perto daí do coração do Brasil, perto da parte central do Brasil. Então, as litorais perto da parte central do Brasil são do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Tem que se lembrar que o Dr. Artemio ficaria lá perto do Belo Horizonte, né? Dali irradiando o controle para todas as famílias, porque não seria só um acontecimento do Rio de Janeiro, mas sim o Brasil como um todo. Então, assim, não é porque isso aconteceu na Ilha Grande ou seria só uma coisa do Rio de Janeiro, não. Mas essa escolha, eu não teria a condição de responder por quê. Eu sei, assim, as possibilidades, né? Pode ter outras praias, sim, podia ter outras praias, mas tudo leva a crer, de fato, que seria isso aí. Luciano, fala para a gente aí sobre o Lopes Mendes. Agora, aproveitando, né, o Luciano, quando eu vou na Ilha Grande, aquela parte do Abraão, do Lopes Mendes, tudo, eu sinto assim muita presença espiritual, muita energia, uma coisa assim bastante forte, bastante interessante. Mas eu não sei se era impressão minha ou se realmente isso acontece. Luciano, pode falar alguma coisa também? Posso sim, e eu não deveria, mas eu vou dizer, para proporcionar o benefício de algumas dúvidas. Há muitos anos atrás, nós estávamos atuando na mediúnica da Casa de Tiago, e numa dessas noites, na minha tela mental foi projetado um halo, como se fosse um halo de luz, na direção de Lopes Mendes. Eu não vou me lembrar exatamente quando foi. Pode ter sido no período em que a obra foi escrita, realmente não tenho certeza, mas possivelmente foi sim. Como, eventualmente, eu atuava na mediúnica da Casa de Tiago, e eu até comentei com o presidente na época sobre essa percepção, um círculo estava inclinado na direção de Lopes Mendes. Ninguém sabe disso, vocês estão sabendo isso aqui agora. Passado muito tempo, aqui em Mangaratiba, no atendimento médico espiritual, está o museu, o Zé, acredito que o Celeno, que hoje não está na Santa Cruz, estivesse presente nesse dia, a gente sempre trabalhava juntos, né? E houve uma comunicação. E foi nesse momento em que, inclusive, houve uma espécie de coincidência, né, que linkou aquela percepção que nós tivemos naquela noite lá na Ilha Grande com o que foi colocado aqui em Mangaratiba anos depois.
E nesse momento, eu não tenho certeza, mas acho que já tinha sido lançado Transição Planetária. Já pode até me refrescar a memória. E aí bateu. Ou seja, sabe aquelas explosões de filme de ficção científica, quando explode uma estrela e fica aquele halo? Era uma coisa parecida, só que era branco. Não era uma outra cor que não fosse branca, cintilante. Então, a impressão que se dava é como se fosse... Tem muitas questões relativas ao plano espiritual que a gente não consegue decodificar. Está aquém, mas além da nossa compreensão. Mas é como se fosse um anel gigantesco na direção de Lopes Mendes. Passou, foi aquela percepção passou. E essa fala da Sônia, ela tem também cria um diálogo também na casa de Tiago, em uma outra ocasião, onde nós percebemos na nossa tela mental, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, indo ali na direção do antigo reservatório de água, que abastecia a parte da direita da vila, tem um local que é inacessível às pessoas. Antigamente era permitido, hoje em dia não mais, porque depedraram, fizeram algumas bagunças lá, e aí foi proibido o acesso. Inclusive, hoje é o local de tratamento do abastecimento da água, que atende metade da vila. E aí, nesse momento, nós estávamos na mediúnica e nos conduziram por uma trilhazinha que tem, que ela, para chegar ao local, nesse reservatório, você desce. Quando você retorna dele, você sobe. E a pedra está de um lado ou do outro, dependendo da direção que se tome. E eu estava como se eu estivesse descendo naquela trilha, e aí, ao lado de uma pedra grande, não muito grande, mas uma pedra grande, um irmão nosso, eu acho que até já contei esse fato aqui no grupo, ele, todo vestido com uma túnica branca, ele fez uma menção para que nós entrássemos na pedra. Poxa, como entrando na pedra? Tudo bem, a gente está desdobrado, a gente pode entrar em qualquer lugar. O espírito não tem restrição à matéria. E aí abriu-se um pórticozinho preto, nós entramos, tinha uma escada talhada na pedra, tudo muito escuro, uma luzinha cintilante lá na frente de um archote, e nós estávamos na frente, esse companheiro nosso atrás, e chegamos numa galeria. Uma galeria entalhada dentro do interior da pedra. Só que o espaço interno era muito mais amplo do que a pedra que fica exposta na superfície da terra. Como se nós entrássemos na pedra. E aí tinha uma mesa, por conta da energia que a Sônia sente ou sentia quando ele é grande. E nessa mesa havia algumas pessoas sentadas, poucas pessoas sentadas, um era o representante maior, como se fosse uma tribuna, 4 achotes, um na parede e 2 na parte frontal, mais próximo onde nós estávamos. E aí esse companheiro nosso estava atrás de nós, nos disse o seguinte: é aqui que nós aurimos energia para mantermos o equilíbrio do planeta. Nesse momento, desdobrou a tela mental em uma outra imagem. É como se o planeta estivesse dentro de um cubo, não um cubo fechado, mas um cubo formado por como se fosse um elemento metálico, né? E a Terra dentro. Uma caixinha, vocês entenderam? Um cubo, né? Sem as laterais, só as arestas, né? Só as linhas que configuram o cubo. E interessante isso, exatamente isso. Não é um cubo mágico, mas isso aí já faz uma alusão ao cubo. É como se fossem as arestas dele, né? Desse cubo. Como se fosse algo metálico. E interessante, isso aí, valeu, Zé, que havia em cada aresta, como se fossem cápsulas arredondadas assim, da mesma cor do material. Agora, como coincidência, a gente sabe que não existe, na cabeça desse nosso companheiro havia uma espécie de... Não era coroa, vou pegar aqui para vocês verem. Era como se fosse isso aqui, tá? E com os mesmos 4, na verdade eram 8, né? 4, 8, eram 8. Então ele tinha 4 desses mesmos elementos em miniatura colocado nesse halo, da mesma cor desse halo maior que abrangia a Terra. Então, o que ele disse foi o seguinte: nós estamos aqui, claro que era dos trabalhadores dessa legião gigantesca de trabalhadores que mantém o equilíbrio planetário, poderíamos até fazer uma referência aos engenheiros cósmicos, que mantinham o equilíbrio da Terra.
Então, a ilha é um dos pontos, como existem inúmeros pontos no mundo afora, que a própria energia telúrica gera, de alguma maneira, talvez magnética, elétrica, radiônica, eu não sei, uma energia para manter o planeta equilibrado. Muitíssimo interessante essa percepção. Nós estamos abrindo aqui porque somos um grupo de amigos, né, e é importante que se pontue isso, porque se não vê através de literatura espírita, se vê através de uma sessão mediúnica. Tá? Então, com relação à questão, para fechar o raciocínio de Lopes Mendes, é que nós havíamos visto esse grande halo na direção de Lopes Mendes. Quem conhece o Abraão, e olhando de costas para o mar, de frente para a vila, na própria vila, a Lopes Mendes ficou um pouco à esquerda, para trás, né? Mais ou menos essa mediação aqui. E essa percepção que nós tivemos tempos depois, também, de uma certa forma, dialoga com a sensação que a Sônia tem quando vai na ilha. Porque, realmente, lá são dois aspectos bem distintos. É um sofrimento profundo, por conta dos óbitos que ocorreram dos presidiários que viviam lá, eram detidos lá, ficaram durante muito tempo, e muitos desencarnaram de uma forma precoce, né, e permanecem lá até hoje, tanto que algumas pessoas com mais sensibilidade percebem, sentem, inclusive, tanto no presídio da Praia Preta como lá em Dois Rios. Bom, enfim, é isso. Tá? Eu vou passar a palavra para diante, depois eu gostaria de tomar novamente a palavra para fazer uma referência ao Caminho da Luz e também à transição. Responde, Sônia. Sim, obrigada. Muito bom. Fala, Marco. Tem alguém na fila aí? Você falar. O que eu achei interessante nessa questão toda relacionada à vinda de seres extraterrestres, né? Vamos falar assim, espíritos extraterrestres, tá? E tem uma questão hoje muito forte quando se pergunta, quando que eles vão vir? Falam que eles vão vir, quando que eles vêm? Quando que eles vão entrar em contato? E já tem gente hoje dizendo, por exemplo, Mônica de Medeiros, ela afirma, já estão no nosso meio. Quem assistiu aquele filme que eu compartilhei no grupo, né, tem tanto o Data Limite e No Meio de Nós, consegue entender isso perfeitamente. Então, aquilo que tanta gente espera, de repente já está acontecendo. E claro que existem seres extraterrestres vivendo em outra dimensão no nosso planeta. São seres multidimensionais. Fala-se até já em nona dimensão. E a gente ainda está na terceira, indo para a quarta, quinta. Dizem que a quarta a gente vai pular e vai para a quinta. Que a gente já está acessando a quinta dimensão. Mas dizem, naquele filme, naquele documentário, que existem seres extraterrestres que já estão na nona dimensão. Agora, o mais interessante é o seguinte, se a gente fala, ou lê aquilo que você colocou hoje na tua apresentação, Zé, a gente fala numa situação assim de seres que vieram como se fosse em missão, não são poucos, a gente está falando de 10 mil que se encontraram uma única noite numa praia. Eu vou fazer uma analogia que parece um comentário estúpido, né? Mas é gente pra caramba, né? 10 mil, né? É como se Fora os fosse, outros auxiliares, né? né? 10 mil. E aí vem aquela promessa, né? Assim, ó, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por traições, né? Vocês vão sofrer, né? Com esse mal que ainda existe no planeta. Mas Jesus vai acompanhar vocês, vai estar do lado de vocês. Eu entendo até que não é aquela situação de capela onde haviam espíritos que foram levados para fora, foram forçados a sair, porque não tinham mais condição de ficar lá, porque iam atrapalhar, iam atrasar a capela, né? Mas eles vieram em missão, é algo já num outro nível. Aí vem minha pergunta agora no grupo para todos vocês, o que vocês acham? Que nós estávamos naquele grupo dos 10 mil ou nós somos os beneficiados pela vinda dos 10 mil? O que vocês acham?
Acho que ele está no grupo dos 7 bilhões. Porque não dá para saber de fato, né? Nós estamos falando assim, a gente está aqui, a gente também está, de certa forma, em missão, né? A gente está aqui na nossa luta com as nossas dificuldades, tentando usar da doutrina, do conhecimento, tentando nos dobrarmos ao Evangelho, que ainda é difícil de vivenciar. No nosso dia a dia, nós sabemos, temos consciência disso. E se a gente pegar a carona naquilo que ele falou, ó, Jesus não vai abandonar vocês. Se a gente tentar fazer isso, nós já podemos fazer parte desse grande bilhão de gente aí. Qual é a tua opinião, Luciano? Você que está aí balançando a cabeça, mas não está falando nada aí. Ele deu um sorrisozinho, um sorriso maroto, né, por cima. Vocês, eu adoro esse tipo de assunto, vocês sabem disso. Eu também acho muito interessante essa colocação hoje do... É que nós estamos vivenciando isso, nesse grande momento, nós somos privilegiadíssimos. Quantos espíritos estão ainda na realidade querendo, né, pedindo a Deus que estivessem junto conosco nesse momento aqui, na condição de encarnados, e não tiveram oportunidade? Eu faço até que uma ode, né, esse momento que nós estamos atravessando e que nós fomos contemplados com a benesse de estarmos vivenciando, experienciando e testemunhando a grande transição. Né? Isso não é proselitismo, não, isso é fato. Eu concordo com o Zé, nós fazemos parte dos 7 bilhões, quase 8 aí, de seres humanos encarnados. Deixa eu só puxar um fiozinho da meada para fazer uma analogia entre o caminho da luz e transição. Quando Manuel fala aqui, no entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Zé Luiz acabou de falar sobre isso agora. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição. Todos nós, os 10 mil e mais nós. E além dos outros tantos que estão na reticidade ainda, né? Convidados a torná-lo um paraíso. Olha a nossa responsabilidade individual. Após as tormentas contínuas que o sacudirão. O que está acontecendo conosco hoje? A Terra, a humanidade não está sendo sacudida? Vamos lá em caminho da luz. Rapidinho, tá, Zé? Depois você me interromper, por favor. Espíritos exilados na Terra. Fala sobre as jaças adâmicas, em Caminho da Luz, página 39, quem tiver o livro. O parágrafo inicia assim: foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Isso são os capelinos, esse grupo são os capelinos, ao contrário dos que vieram de Alcione. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas que hoje evolucionaram e retornaram muitos para a capela, outros ainda permanecem aqui na Terra, a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. O esforço é individual e intransferível, hoje mais do que naquela época. Mostrou-lhes, os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Eu acho que a Cris também está acompanhando a leitura ali. Abençoou-lhes as lágrimas santificadas, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro, que é hoje, e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Não falou da sua reencarnação no porvir, falou da sua vinda no porvir, que no nosso entendimento é quando nós estivermos todos nos amando verdadeiramente como irmãos. Aí o reino de Deus será permanentemente implantado na Terra. E para fechar, porque eu falo pelos cotovelos, se ninguém me interromper, as promessas do Cristo. Vamos fazer uma analogia entre as duas obras e as duas realidades. Cristo, página 44, lá em cima. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, e aí vem aquele arquétipo do Adão católico. Só para a gente desmistificar uma situação. Nos seus grupos isolados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo na sua consciência
ainda estavam no plano espiritual, antes de reencarnarem, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, de uma forma inconsciente e perene, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. E por aí vai. Tem umas coisas interessantes aqui para a gente estudar, mas a gente lê. Né? A gente podia até, de repente, num dia, quem sabe, se tivermos tempo para o futuro, estudarmos um pouquinho o caminho da luz. Né, Cris? Tá aí a proposta. Olha lá. Muito É, bom. Isso, perfeito. esse assunto dá assunto, né? É tão pontual quanto a transição planetária. A gente está vivendo a mesma história se repetindo. Milhares de anos depois. Bom, obrigado, gente. Outra coisa interessante que tem que ter em mente, né, como o Marco falou, quando eles virão, né, quando farão contato, né? Na verdade, já estão fazendo contato há muito tempo. Eu mesmo sou testemunha, né, numa sessão mediúnica, né, em 2007, talvez seja essa a data, né, no ano de 2007, e irmãos espirituais, não espirituais, mas se apresentando, olha só, eu venho de outros lugares, eu não sou da Terra, se identificando para mim, deu o nome, os símbolos e tal, um monte de coisa. E aí eu passei, eu falei, não, aí, como eu gosto de conversar muito com os espíritos, eles orientaram dizendo que são trabalhadores de um outro plano, que são extraterrestres, não são da Terra, que conseguiram encontrar um meio fácil de comunicação conosco em casas espíritas, através da mediunidade. Só que, assim, essa comunicação através da mediunidade, ela esbarra em problemas com o próprio espiritismo, né? De casas que não aceitam tais coisas, que não que é lucubração. Então, assim, existem essas coisas. E quando a gente ouve assim, que Bezerra de Menezes se apresenta em centro de Umbanda como preto velho, aí existem coisas que acontecem que a gente tem que se debater. Então, graças a Deus, minha casa ela é mais aberta para esse tipo de coisa. Então, durante várias vezes, fizemos comunicações, conversamos, se apresenta, batemos papo, muitos papos, até que em Mangaratiba, né, no SEAB, aí veio também, o Luciano estava presente também no segundo encontro, mas no primeiro encontro que ele não estava, né, o irmão espiritual veio mais 12, isso em 3 médicos incorporados, com irmãos espirituais diferentes, e pedindo autorização, né, para o presidente da casa para fazerem dali da casa uma âncora. Eles estariam, então, formando uma nova colônia espiritual em cima da Baía de Ilha Grande, destinada aos novos momentos da Terra. Então, o que a gente sabe hoje, eu posso dizer com muita tranquilidade, com muita paz no coração, que em cima da Ilha Grande há uma colônia espiritual, cujo nome eu não sei ainda, e isso é compatível com o que está escrito no livro, compatível com tudo que a gente está vendo agora, por causa da época que aconteceu, 2006, 2007. E até hoje, né, é claro, eu não incorporo, mas quando eu estou em reuniões onde existe a presença de médiuns, né, médiuns, vamos dizer assim, com mais tranquilidade para esse tipo de coisa, eles vêm e continuam se apresentando. Então, eu tenho certeza que as comunicações vão se intensificar cada vez mais. Infelizmente, a pandemia nos tirou das casas espíritas e dos encontros nas casas espíritas. Mas, quando voltar, eu tenho certeza que estarão se comunicando muito com a gente. Silêncio, paz na corte. É um assunto forte, né? A minha fala, Zé, ela foi baseada naquele momento lá que você fala, desculpa se eu sou repetitivo, né? Das traições, dos sofrimentos que a gente ia passar, todas as provações e privações, né? Porque a hora que eu li aquilo, falava da competição ali. Competição, eu não sei o termo, o adjetivo, mas era como se fosse a competição desenfreada. Quantas vezes eu, dentro das grandes empresas, das grandes organizações onde eu trabalhei, enfrentei isso. Eu falava para a Cris, isso é horrível. A gente deixa de ajudar um outro e está competindo, a gente quer derrubar um outro. Né? A gente trabalha... Quando isso acontece em família, é pior, né? Porque eles estão dizendo que vai acontecer dentro da família. É pior ainda, Sabe, e até mesmo no trabalho, a gente vê isso dentro de casa espírita, competição dentro de casa espírita.
que um quer... Olha, visitante ilustre. Espírito da luz. Mas a gente vê essa competição dentro de casa espírita. Disputa Sim. por cargos. Uma pena, né? A gente vê a disputa dentro de sociedades, inclusive, vamos falar assim, sociedades fora, inclusive, das empresas, não, de pessoas de uma determinada comunidade, vamos falar no condomínio. Um quer lá ser o diretor, lá o presidente do condomínio, a competição de novo, né? Então, isso, lamentavelmente, a gente ainda vive com muita força. Eu vivia. Talvez a pandemia já começou a mudar um pouco isso, nos mostrando que a gente não pode progredir, que não há progresso, porque, na verdade, está tudo conectado e todos estão conectados, né? Tem aquela coisa no Brasil que fala, estamos juntos, e sempre estivemos juntos. Não é agora que estamos Junto e misturado. Sempre estivemos. Sempre estivemos. Né? Então, o despertar é necessário nesse sentido, né? Que não dá... Porque eu que vivi tanto a competição dentro das organizações, que eu achava uma coisa horrível, que eu não consigo trabalhar dessa maneira. Eu sempre falava, gente, vamos trabalhar no sentido colaborativo, não no sentido competitivo. Os caras falam, você está louco, Marcos? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu me senti muitas vezes triste, eu me senti decepcionado, eu me senti frustrado, com todas essas coisas que você colocou, assim, encaixou perfeitamente. Assim, encaixou perfeitamente, tanto que tinha muitas vezes que eu falava assim, quero sair correndo, não aguento mais. Aí vinha alguém botar a mão em cima da minha e falava assim, fica tranquilo, você não está sozinha. Não foi uma, foram várias vezes que isso aconteceu, né? Então, é uma prova que a gente tem esse apoio constante, aquilo que você vivenciou dentro da Casa Espírita, o próprio Luciano, que ele acabou de relatar para nós. Com certeza o Seleno, todos nós aqui, a Raquel, todos nós, né? Mas é o momento da gente despertar, da gente começar a fazer algo diferente, né? Eles estão entre nós. Essa consciência estão para nos ajudar. Não vou invadir a Terra, não é assim, não. A gente não precisa de um super-herói para defender a gente, não. O nosso super-herói chama-se caridade e amor. Digo mais, eles só não se mostram mais às claras porque realmente nós não temos condição. É essa mentalidade ainda de que precisa de um super-herói, de que eles vão invadir, que os impede de aparecer normalmente, claramente e se identificar. Porque vão ser perseguidos, vão ser atacados. Então tem que vir, com toda a superioridade deles, eles têm que vir escondidos. Como se diz por aí, no sapatinho. Não, e os estudiosos falam, né, que eles não se apresentam porque representaria uma quebra em muitas religiões. Quando você diz que o primeiro homem não foi Adão, né, que existe vida antes disso, isso quebra um paradigma muito forte, isso pode causar transtorno. Então, eles preferem, os extraterrestres preferem, são conscientes disso, que são superiores, e falam exatamente isso. Ó, não é a hora de nos apresentar, porque vocês não estão preparados. Mas nós, na Casa Espírita, dentro do Espiritismo, sabemos que há vida em todos os órgãos, então que a vida continua, então nós sabemos, várias moradas na casa do Senhor. Para a gente, isso deveria ser uma coisa muito tranquila, né? Mas ainda não é, não. Mas, com certeza, a gente vai conseguir mostrar aos nossos irmãos que está realmente entre eles estão entre nós. Mas é interessante a fala do Seleno e a Cris, quando o Seleno comentou isso, ela também comentou algo, né, em complemento, que enquanto a mídia insistir em colocar, né, os extraterrestres como seres malignos que vêm aqui para nos dominar, vêm aqui para invadir, para arrebentar, destruir tudo, a gente segue ainda inconscientemente com essa visão, porque a gente aceita o que está passando no filme, a gente acaba se influenciando quando vê um alien, né, lá aquele filme Oitavo Passageiro. O Oitavo Passageiro, né? Então tem muita gente. O Alien, você foi muito lá para trás. Eu estava dizendo o seguinte, eu fico assim de bobeira como que o Steven Spielberg faz ET numa década e numa outra década faz Invasão dos Mundos. E aí eu falo, não é possível que seja do mesmo diretor, não acredito nisso, porque... É só violência.
Não, e é justamente isso. Enquanto insistirem em mostrar essa imagem, eles estão mexendo realmente, eles estão lidando com essa questão na mente das pessoas. Então, lógico que as pessoas não vão aceitar, né? Parece até uma conspiração, tá? Eu digo que para mim é como se houvesse um grupo que não tem interesse que as pessoas atentem para isso, de que eles já estão entre nós e que eles não vão vir agressivamente para o nosso, né, planeta. Não, que eles têm uma missão também, mas eu acho que tem um grupo que não tem interesse que a gente saiba disso. Que a gente tenha... Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é o que o Zé falou. Vai quebrar paradigmas não só de religiosos, mas também de gente interessada numa economia que isso tudo vem derrubar. Então, não há interesse em que se dê isso de forma clara, tranquila. Exatamente. Na verdade, e é bem da verdade, esses seres originários de outros orbes sempre permearam a história humana. Eu vou sugerir fortemente, quem tiver interesse, que adquira esse livro. No final da última hora, André Luiz Luiz, pelo Espírito Lúcius, que pode ter sido o mesmo espírito que ditou através da Zíbia Gasparetto, O Amor Venceu, e outras tantas obras interessantes. Aqui ele fala o seguinte, lá atrás, nos primórdios, dos nossos ancestrais, fala sobre as estrelas, inclusive pontuais de Sírios e Capela, seguiram as comunidades espirituais de Pleiades, Antares e Órion. Vindas de todas as comunidades evoluídas que dominavam a tecnologia avançada segundo princípios físicos específicos, aglutinavam-se ao redor do mundo material com sem números de naves e transportes especiais, no interior dos quais os seres das humanidades das casas do Pai observavam os fatos a se desenrolarem no seio dos homens terrenos, enquanto que, em diversas outras partes do mundo, tais objetos se faziam visíveis. Isso é no nosso passado. Trata da ancestralidade. E aí, para fechar, coincidência não existe, eu abri justamente nessa página. Não percebem vocês todas as mudanças do clima, as alterações atmosféricas, a modificação dos polos magnéticos, o aumento do vulcanismo, Marcos, e a multiplicação dos movimentos sísmicos com terremotos cada vez mais intensos e repetidos? Negar um fato é negar uma realidade espiritual. Enquanto vocês estão discutindo aí, deixa eu ver se consigo pegar aqui a data de lançamento desse livro. Não sei se é a primeira edição. No final da última hora. André Luiz Luiz, Ninguém médico, discutindo aqui não, cara. Não tem discussão aqui não, é papo aberto. Que chamou minha atenção que aquele vulcão é um dos mais importantes e perigosos do mundo na África, no Congo, entrou em erupção. E poucos dias depois, né, Luciano? Eu te mandei aquela notícia que entrou em erupção um importante vulcão no Alasca. E o Luciano, Luciano, até me mandou também uma reportagem, um artigo falando sobre uma atividade sísmica importante, uma atividade vulcânica importante e relevante em Yellowstone, que é o vulcão mais perigoso do mundo. Uhum. As árvores estão morrendo, os animais estão fugindo. Você está acompanhando Yellowstone? Eu não tenho visto mais notícias. A coisa lá está séria. Esse livro foi lançado em janeiro de 2012, ou seja, tem 11 anos. É a primeira edição, tá? A segunda tiragem. Veja bem, já aconteceu, está acontecendo de novo, só que dessa vez é por um impulso maior. Se nós nos mantivermos encastelados no nosso sistema de crença e não amplificarmos nosso alcance mental, frente ao que está acontecendo, nós vamos perder o trem do progresso, queiramos ou não. É isso aí. Isso dá prosa para mais de hora, né? É verdade. Eu acho que já foi, né? Concluímos pela hora. Podemos encerrar, então? Podemos encerrar. Então, quem gostaria de fazer essa oração final? Eu não sei se a Sônia Mendes está aí me escutando, se ela pode fazer. Está tão escondidinha, está com tarja preta.
Oi, estou aqui. Pode fazer a Só nossa oração? o cachorro está latindo bastante do vizinho, mas vamos ver. Não, mal. Vale a Vamos lá. intenção. Ele vai fazer parte da oração também. É porque ele queria estar no nosso grupo, ele está no nosso grupo. Vez por outra, ele dá o sinal dele. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar nosso amigo maior, Jesus, nosso mestre querido, que tem nos acompanhado todos os dias, nas dificuldades, nas fases mais difíceis que estamos conseguindo passar, atravessar esse mar de ondas tão enormes, né? Mas conseguimos sim, porque estamos unidos num só pensamento. Eu não sei quem falou aí, eu acho que foi o Marcos ou o Luciano, sobre essa conexão, né? Estamos interligados e estamos realmente um precisando do outro sempre. E isso é bonito, não nos faz independentes, mas uma independência que é carinhosa, que é colaborativa, que é participativa. Esse amor que pode fluir como um rio, que consigamos manter a nossa serenidade espiritual, que possamos, diante das dificuldades, saber dizer: tudo passa e já está passando. Tenhamos em mente sempre que as dificuldades estarão presentes e que fazem parte do nosso dia a dia. Mas cabe a nós aumentar essa dificuldade ou simplesmente abrandá-la, acalmá-la. Tenhamos o amor dentro de nós, porque o amor é que rege tudo, é que nos dá a total proteção, a união e a paz espiritual. Mestre Jesus, continue nos acompanhando. Amigos espirituais, estejam conosco a todos os dias, todos os momentos. Agradecemos, Senhor, mais um dia. Agradecemos e louvamos a Ti. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado pela Obrigado, belíssima obrigado, Sônia.